Fala galera, vou resolver a questão da UFMA de 2007. Maria e João estavam acampados numa praia de São Luís, onde a temperatura ambiente era de 35 graus Celsius ao meio-dia. Nesse momento verificaram que 2 litros de água mineral estavam na temperatura ambiente. Resolveram então baixar a temperatura da água colocando-a no recipiente de isopor junto com 200 gramas de gelo a menos 4 graus Celsius. Após a fusão de todo o gelo e estabelecido o equilíbrio térmico da mistura, a temperatura da água era de aproximadamente quanto? Então, aqui a gente vai ter a quantidade de calor que o gelo vai ter que receber para ir de menos 4 até 0 grau, a quantidade de calor que o gelo vai ter que receber para mudar sua fase, ou seja, passar a ser líquido, e a quantidade de calor que esse gelo que derreteu precisa para aquecer. Tudo isso vai ser retirado da quantidade de calor que a água a 35 graus tinha, certo? A soma de tudo isso tem que dar 0. Então, somatório de tudo isso tem que ser 0. Q-macete, ou seja, aquecimento do gelo, mais ml, mudança de fase, ou seja, passar do sólido para o líquido, mais Q-macete de novo, e mais o Q-macete dessa água a 35 graus. Não vai aparecer aqui, mas aqui é o Q-macete novamente, certo? Quando a gente for substituir aqui, a gente sabe que a massa de gelo é de 200 gramas. Então, 200 gramas vezes. O calor específico do gelo está na questão e é 0,5. E a variação de temperatura do gelo, ele estava a menos 4 e chega em 0. Então, é 0 menos 4. Certo? Mais 200 gramas do gelo vezes o calor latente de fusão, que é 80. Mais a quantidade do gelo que virou líquido, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura. Então agora a gente não sabe a temperatura final, mas a gente sabe que o gelo estava 0 grau quando ele derreteu. Mais a quantidade de calor da água, que estava a 35 graus. Então, a água a 35 graus eram 2 litros, ou seja, 2.000 gramas. Vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a temperatura, que eu não sei, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial da água, que é 35 graus. Tudo isso tem que dar 0, certo? Então, agora é só fazer a parte da matemática aqui, vamos fazer rapidinho. A gente tem aqui 200 vezes 0,5 dá 100. Menos com menos dá mais. 100 vezes 4 é 400. Mais 200 vezes 80 é 16.000. Mais 200 vezes 1 é 200. Vezes T é 200T. E mais 200 vezes 1 é 200. 2.000 vezes 1 é 2.000, vezes T é 2.000T. Mais com menos é menos. 2.000 vezes 35 dá 70.000. Deixa eu colar aqui do lado, mas era 70.000, era fácil de fazer. Aqui é 70.000, tá? Essa parte aqui é 70.000. Vou puxar um pouquinho pro lado aqui que ficou meio fora de foco, mas eu já vou somar. 16.000 mais 400... 16.400 mais 200 mais 2.000, 2.200T, e menos os 70.000 que dele aparece aqui do lado, que é igual a 0, certo? Então agora a gente consegue fazer uma subtração aqui, ou joga para outro lado antes, tanto faz. 16.400 menos 70.000, que vai dar 53.600, só que é negativo, mais 2.200T, igual a 0. Passa os 53.000 para o outro lado, vai dar 2.200T, que é igual a 53.600, certo? T é igual a 53.600 dividido por 2.200. Ou seja, 536 dividido por 2, que é aproximadamente 24,4 graus Celsius, certo? Ficou meio fora de foco, que
porque eu não estou sem minha mesa aqui, mas eu acho que vocês conseguem entender. Valeu!